Gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Estúdio de Portas Abertas. Dessa vez numa edição extremamente especial, especialíssima, com o Mino e a equipe original do Capitão Rapadura. Meu amigo JJ Marreiro está aqui, meu amigo Geraldo Borges também. Quero agradecer a presença de todo mundo, estou extremamente emocionado, né? Esse é a quinta vez que eu entrevisto pessoas aqui para o Estúdio de Portas Abertas. Eu nunca tive tão nervoso, porque são pessoas que eu quero muito bem, são pessoas que eu amo, que fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida. Então, quero começar agradecendo, pessoal, agradecendo cada um de vocês por terem topado essa ideia maluca minha de juntar todo mundo aqui virtualmente. A gente agradece e obrigado porque acho que para nós três ter o Mino aqui assim nessa rapa reunião, né, mesmo que seja de forma virtual, é realmente uma coisa maravilhosa, porque aí me vem muitas lembranças, muitas excelentes lembranças da minha vida, e que se não fossem por elas, seguramente muita coisa boa não tinha acontecido. Então, por si só, não precisa nem ter mais nada na reunião. Só isso já está valendo. Eu também estou emocionado, igual o Daniel falou, porque é um encontro realmente maravilhoso. A gente podia ter feito isso há mais tempo, né? É verdade, Mino. Mas a então, gente agora pode faremos sempre. Vamos fazer sempre, Mino. A gente pode olhar para frente e fazer sempre. Exatamente. Eu queria agradecer a oportunidade. Não é todo dia que a gente tem essa chance de fazer essa reunião. Muitas vezes, para a gente, por conta da correria, às vezes você está tão imerso na questão da produção que você não tem um tempinho para curtir a sua própria produção ou outras produções e pensar e refletir um pouco sobre o que é essa produção, sobre o que está ligado, as outras coisas que estão ligadas à arte sequencial e aos quadrinhos, e poder conversar com mestres que me ensinam tanto, me ensinaram tanto, e é sempre uma boa oportunidade. É mais coisa que a gente vai aprendendo. Maravilha, Jota. Rapaz, além de você ser genial, você fala bem demais. Ave Maria. Você deveria estar apresentando isso aqui. Bem, gente, a minha ideia é apresentar assim, para uma nova geração um pouco da nossa história juntos, né? E muito da carreira do Mino, tá? E aí eu acho que essas duas coisas têm uma hora que se entrelaçam e aí a gente apresenta para as pessoas um pouco dessa história, né? Então, eu tenho aqui um roteirinho que eu gostaria de propor, mas a gente vai aqui bater um papo informal mesmo, e para onde a conversa, a prosa levar, a gente vai junto. Mino, gostaria de começar do início, Mino. Você é muito conhecido como cartunista, como quadrinista, como pintor, né? Mas a gente vai focar um pouco mais aqui nos quadrinhos, que foi a mídia que nos uniu. Eu queria saber como os quadrinhos entraram na sua vida, Mino. Quais quadrinhos marcaram a sua vida lá no início? Foram tantos, Daniel. Eu acho que começou com aquele Reco-Reco, Azeitona e Bolão. Era uma revista chamada Cezinho, uma revista antiga. Acho que foi um dos primeiros quadrinhos que eu tive contato. E, por sinal, eram quadrinhos nacionais, né? Isso, de um cearense. Um cearense, inclusive. Um cearense, Luiz Sá. Exato. Luiz Sá. E aí me veio a lembrança agora do Reco-Reco, Azeitona e Bolão. Mas eu fui mais marcado pelos quadrinhos americanos, né? Pelos cowboys, pelo Mickey, justamente o Mickey. E sempre acompanhava aquela vontade de ter um personagem, sabe? Mas eu diversifiquei muito, eu fazia uma coisa, fazia outra, questão de sobrevivência e aprendizado, eu tive que sair de uma coisa para outra, sempre migrando. Mas, Mino, assim, em que época, assim, mais ou menos em que idade você pensou assim, puxa, eu um dia
vou trabalhar também com história em quadrinhos igual, e fazer a minha história em quadrinhos igual a essas que eu estou lendo agora. Em que idade mais ou menos ligou essa chave? Geraldo, Mais eu ou não menos. sei não. Eu sei que meus amigos de colégio diziam que isso devia ter entre 7 anos e 10 anos. Que eu fazia história em quadrinho na classe. E parece que eu vendia, trocava por merenda, uma coisa assim. E era umas coisas bem simples de cowboy, um cowboy correndo atrás de um trem, aquele cavalinho, aquele cavaleiro. Que massa. Coisa assim. E eu fui muito, Geraldo, incentivado pela minha irmã, porque ela não entendia nada de pedagogia, e a sorte foi essa, porque na época corria um boato governamental de que quadrinhos prejudicava a leitura. Quadrinhos gerava preguiça mental, era o que eles diziam. Isso era uma espécie de um complô da política daquela época, porque parece que o quadrinhos representava assim, um certo perigo para essas pessoas, né? O poder. E aí era proibido no colégio ter história em quadrinho. Mas a minha irmã, toda vez que ia para a rua, ela comprava quadrinhos para mim. Então eu tinha Pernalonga, tinha o Popeye, né? Tinha Tarzan, tudo quanto era revista em quadrinho ela trazia para mim. E eu fui então incentivado por ela, porque de repente eu vivi a minha infância e pré-adolescência foi essencialmente quadrinho. Só quadrinho. Tudo aqueles quadrinhos antigos, que era Capitão Marvel, que era um dos que eu gostava mais, Capitão Marvel. Fantasma. Né? Só depois de faculdade e tudo, foi que eu comecei a conhecer o Schultz, o Charlie Brown, né? Os quadrinhos mais recentes. Mas a minha infância e pré-adolescência foi toda quadrinhizada, como se diz. Estou me lembrando disso agora, inclusive. Que maravilha, Minô. Eu acho até que o Jota vai lembrar melhor, mas eu me lembro de você falar de maneira muito emocionada para a gente de um quadrinho de faroeste específico. Se eu não me engano, chamado Pecos Bill. Pecos Bill. Olha, foi a melhor história em quadrinho. Eu tenho essa coleção ainda e está à disposição de vocês, se vocês quiserem, que é uma revista fantástica, fantástica, fantástica. Aquela, assim, ela povoou a minha adolescência. Os meus amigos do colégio compartilhavam era semanal ou era quinzenal. E os desenhos espetáculos, vocês iriam adorar o Pecos Bill. Depois eu soube que nem era produção americana. Parece que eram os desenhistas italianos que fizeram a melhor história do oeste americano, foi feita por eles, para esse Pecos Bill. Ele não usava revólver, ele era o rei do laço. Ele era baseado numa lei do Texas, que era um cowboy que andava, quando tinha um furacão, viam ele do cavalo dele correndo nas nuvens. É uma lenda. Foi criado por coiotes, numa caravana que ele caiu criança, quase parecido com Romulo e Remo. E ele foi criado dentro de Scott. Ele é chamado Rei da Pradaria. Os animais obedeciam a ele. Ele tinha um olhar, uma personalidade hipnótica, que quando ele enfrentava um vilão, um bandido, ele mandava ele passar a arma, o vilão passava a arma para ele. Tinha uma voz. Então, é muito componente misterioso. Foram 42 edições. Mas vocês nunca viram, não, né? Não me lembro agora. Eu já Mas o Jota conhecer. Mas não consegui baixar, não. É bom procurar na internet, né? Foi uma boa ideia. Eu acho que tem. Eu tinha pensado nisso. Mas, de qualquer maneira, eu tenho a coleção aqui, toda completa. Essa edição eu emprestei 2 vezes. 2 vezes eu praticamente perdi essa edição. Porque... Não empreste. E aí, ninguém devolve, né? Mas aí eu fui atrás. A minha aventura na história do Pecos Bill foi resgatar a minha coleção 2 vezes. Aí, finalmente, eu trouxe, ela está aqui. Ah, que bom. Com laço, né? Com o laço do Pecos Bill. Resgatou com o laço. Agora, com tanto quadrinho disponível na web, eu parei de emprestar quadrinho. Então, às vezes, a pessoa me pede um quadrinho emprestado, dica para leitura e tal, eu mando o link. E pronto. Muito mas bem. não tem porquê. Cara,
nada mais interessante para você que fazer um curso de inglês e aprender, né? Aproveita que já vai ler um quadrinho em inglês, faz um curso, se aprimora, né? Aproveita que está todo mundo em casa por causa da quarentena, aprende uma língua nova, uma nova cultura, né? E aí vai lá no link e lê. Boa dica, Jota. Olha, uma coisa que na história do Mino eu acho que tem a ver com a minha e com a do Geraldo também, talvez até um pouco mais que a do Jota, é que o Mino academicamente se aventurou pelo direito, né? E eu também me aventurei pelo direito por um tempo, o Geraldo por engenharia civil. Seu pai é advogado, né? Meu pai é advogado, exatamente. E aí eu queria saber isso, Mino, assim, quando você escolheu direito, você já queria, no fundo lá do peito, né, já queria ser cartunista? Ou você ainda estava em dúvida, achava que cartunista não era uma profissão, e aí você ia seguir como advogado? Como é que isso se deu, Mino? Essa escolha profissional? É engraçado que essa história é complicada, porque eu não sabia nem, praticamente assim, eu acompanhava os cartoons mais tradicionais, que eram da revista Cruzeiro. A revista Cruzeiro foi uma das melhores revistas que já teve no Brasil, porque ela reunia poesia, crônicas, história, reportagens, e ela vendia, e tinha um personagem chamado Amigo da Onça, que foi talvez o personagem mais conhecido da história brasileira. Ela vendia 700 mil exemplares em 1950, quando o Brasil parece que tinha só 50 milhões de habitantes. Ela vendia 700 mil exemplares. Ela é vendida até na Argentina. Diz que esse recorde de 700 mil, posso estar desatualizado, mas me disseram que só quem chegou perto disso foi a Veja, no tempo do impeachment do Collor. Mas eu não sei se a tiragem da Veja hoje já encostou na do Cruzeiro. Mas ela lançou os grandes poetas brasileiros, Manuel Bandeira, Vinícius, Drummond de Andrade, a Raquel de Queiroz, todas são pessoas que foram lançadas pela revista Cruzeiro. Era uma revista cultural, ela era híbrida. Ela tanto era informativa como ela era cultural. Então, nela, tinha grandes caricaturistas, tinha um AP, por exemplo, que me influenciou muito no traço, que é um traço limpo, simples, sabe? E tinha o Milor Fernandes, que ele tinha uma seção chamada o Pif Paf, de Emanuel Van Gogh, que era ele. E já tinha o Ziraldo também, tinha o Alceu Pena, que é muita característica aí do Geraldo, ele desenhava mulheres, as mulheres de Alceu Pena. Sim, eu lembro desse desenho, muito bom. Né? Então tinha esse pessoal todo. E essa aí foi a escola. A pergunta era essa? Eu já enviei aqui pela... Não, você está indo já bem. Deu uma voz então, aí já. Então aí você começou a se influenciar por cartoon aí, né? Mas isso, que ele levou para o direito? Aí é o seguinte, porque eu tinha que fazer uma faculdade, como eu sempre digo isso, papai tinha a vontade de ter um filho formado, principalmente a advocacia, porque ele tinha sido Rábula. O Rábula era o advogado do tempo que não existia faculdade. O Brasil não tinha, só tinha faculdade de Direito no Rio de Janeiro e na Bahia. E ele era maranhense, morava em Caxias, e ele foi autodidata, ele aprendeu a escrever e a ler com a mãe dele, e depois o resto da vida dele foi leitura, tornou-se jornalista, e ele advogava como Rábula. Então o sonho dele era ter um filho formado, e evidentemente seria um filho no ramo do direito, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu assistia filme com ele na televisão, típica televisão da preto e branco, sobre os grandes, aquele O Vento Será Tua Herança, que são filmes de tribunal americano, que é muito charmoso, né? Dá gosto de ter um advogado dos Estados Unidos, né? O meritíssimo não é diferente daqui, essas coisas todas. E aí eu me empolgava com ele também, nessa parte de criminal. E aí, quando eu terminei o científico, eu fiquei sem saber o que fizesse. Aí um amigo meu, o Aziz Gereissati, ele disse, Hermínio, né, que me chama Hermínio, rapaz, tu tem que fazer vestibular esse ano, porque no próximo vai entrar matemática. Até aquele dia, a matemática entrava com peso mínimo, acho que tirasse um, passava. E aí eu fui, me inscrevi na faculdade, e foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz na minha vida, porque foi lá que foi a minha escola de arte, foi lá no direito, né?
No terceiro ano eu sabia que não ia ser advogado. Mas aí eu terminei, em homenagem ao meu pai. E lá no movimento estudantil, isso que é interessante, Daniel, porque as faculdades, elas se agregavam, sabe? A gente se encontrava com o pessoal da engenharia, com o pessoal da arquitetura, com as outras faculdades, até com medicina, por causa do movimento estudantil, do movimento político estudantil. Então eu tinha que fazer cartazes para as passeatas, tá? E eu conheci pessoas que me falavam de arte que eu não conhecia. Por exemplo, eu não conhecia pintura universal, Van Gogh, esse pessoal, eu não conhecia nada. E foi lá que eu comecei a estudar. E eu tive sorte de pegar grandes mestres. Eu tive um professor como o Roberto Martins Rodrigues, que me ajudou a passar na faculdade, que eu tinha dificuldade na prova oral, eu tinha uma dificuldade. E um dia eu tive que fazer uma prova oral precisando de 9. Eu estava muito nervoso e comecei a expor o assunto e tudo mais. E ele disse: Hermínio, me diga uma coisa. Você está sabendo o que você está... Eu sei que você sabe o que você quer dizer. Mas faz o seguinte, desenha aí no quadro a sua aula. Aí eu peguei o giz e fiz as 4 situações centrais, né? Eu acho que nesse momento que eu me senti um tradutor do desenho da coisa. Aí ele disse: quanto é que você está pensando mesmo? Eu digo: 9, pode ir. Né? Quer dizer, a pedagogia daqueles professores de antigamente era muito importante. Não tinha essa perseguição, não tinha essa raiva, não tinha essa autoridade. Né? Eles tinham muita autoridade, mas tinha essa benignidade. E aí, eu fui, então, eu trabalhava na TV Ceará. Veja, olha como o Ceará, como a nossa terra, é uma terra maravilhosa. A nossa geração, principalmente. Porque só existia uma televisão, que era a TV Ceará. E um dia eu estava desenhando uma parede, pintando um muro lá na Imaculada, no Colégio da Imaculada, por causa era o centenário de Imaculada Conceição. E minha irmã era ex-aluna, apaixonada pelo colégio dela, me levou para fazer esse desenho, que era o próprio colégio na parede, lá onde estava inaugurada uma piscina. Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Desenho tipo assim que vocês fazem muito, o Daniel, que gosta daquelas construções perspectivas, né, que o Daniel usa muito no quadrinho dele. E eu não tinha a menor habilidade para isso, mas fiz. E uma pessoa da TV Ceará que estava lá, o Ari Sherlock, um grande artista, ele me viu e perguntou se eu queria ir no programa dele, sempre aos domingos. E aí eu fui fazer um desenho ao vivo lá, uma espécie de demonstração. Daí o pessoal da TV Ceará, que era um grupo de jornalistas fantásticos, me colocaram para todo dia. Eu estava no jornal, que seria o Jornal Nacional hoje, e eu ficava lá. Quando chegava o momento de determinada notícia, já era combinado, era ao vivo, não podia errar. Enquanto o jornalista estava noticiando, aí eu fazia a ilustração. Aí foi onde eu tive ideia do cartoon. Eu tinha que traduzir a notícia. Me lembro de um cartoon que a notícia era sobre o anticoncepcional, que estava sendo lançado, aquela confusão toda do anticoncepcional. E eu fiz um desenho que era uma igrejinha com a cegonha lá em cima e um padre, um papa, que fosse um papa, com a baladeira atirando na cegonha, sabe? Então foi um dos primeiros cartoons que tem. E esse era o ano de entre 65 e 67. Agora, e aí eu fui para o Rio de Janeiro. Viu? Agora, mesmo que o tema fosse previamente combinado, mas você desenhar ao vivo, imagina a pressão que devia ser, mesmo que você já soubesse o que ia desenhar, entendeu? Era algo que ele fazia parecido com o que o Chico Caruso faz hoje no Roda Viva. Exato. E era muito interessante, era bem sintético, era preto e branco, o desenho era rápido. Eu vou dizer, foi a época que eu fiquei mais assim, conhecido, e tive assim, mais aquele negócio de sucesso, né? O glamour do sucesso, foi nesse tempo, porque era televisão, audiência total, só tinha a TV Ceará, e todo mundo me conhecia como... Agora só conhecia a minha mão, né? Eles não me conheciam, não. Eu sempre tive por trás do papel, isso é engraçado. Esse foi o início da sua carreira, então, como cartunista, como desenhista, profissionalmente falando. Logo depois, depois disso aí, Daniel, só para fechar assim a coisa, aí eu fui para o Rio de Janeiro, atrás de alguma coisa que me mandaram, porque tem que ir para o Rio, né? Era o êxodo artístico e cultural. Claro. Tinha que ir para o Rio de Janeiro.
E aí, por uma coisa, eu ia atrás do Carlos Estevão, que era um grande desenhista, um grande cartunista. Mas aí eu terminei me encontrando foi com o Ziraldo, que me apresentou para o pessoal da revista Cruzeiro, que tinha na época um suplemento chamado O Centavo, um complemento do Cruzeiro, né? Onde estavam os cartunistas emergentes, entre os quais o Enfio, que foi o grande Enfio. E aí eu comecei, o meu tema era sobre o Vietnã, a guerra do Vietnã. Eu fiz os Vietcongs do Minas. E aí pronto, aí também ali estava definida a minha posição política, né? Que eu era contra a guerra do Vietnã, eu expressava o pensamento universitário da época, inclusive dos Estados Unidos, o povo americano era contra a guerra do Vietnã, e eu estava alinhado com esse pensamento, sem ser essa coisa de ser conscientizada a esse ponto. Mas eu estava cercado de pessoas conscientizadas, tá? Os melhores educadores, os maiores intelectuais, os estudantes mais brilhantes, sabe? O contemporâneo do Fausto Guido, de muitas dessas pessoas maravilhosas. Então, foi a minha escola. Eu aprendi tudo aqui na escola do Ceará. Esse é o circo, né? Uma coisa assim bem... Que começo de carreira incrível, né? Já começou explodindo, assim, né? E Daniel, eu vou dizer uma coisa a você. O pessoal que gosta, eu tenho um amigo meu que ele sempre fala que tudo ele conseguiu com o suor do rosto, tá? Eu consegui, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo com o suor do meu rosto, graças a mim. Não tem esse discurso, né, que as pessoas falam, ou estão bebendo cerveja, principalmente, né? Uhum. E eu nunca pude me gabar disso, porque eu fazia muito esforço, trabalhava muito, mas eu era conduzido, sabe? Quer dizer, você vê, quando eu cheguei do Rio, de repente eu fui conduzido por um amigo daqui do Ceará, que estava lá, e me levou para uma palestra que o Ziraldo estava fazendo de noite, sobre ícone, símbolos e coisas. E aí eu fui assistir a palestra, fui apresentado a ele, era a véspera do carnaval, e ele perguntou se eu tinha cartoon, aí eu disse que tinha, para poder me dar viagem perdida, né? Ele foi todo depois do carnaval, lá em casa. Aí eu passei a semana do carnaval, fui numa livraria lá em Copacabana, comprei um caderno de desenho, Rubens, aqueles cadernos assim de garamado, e uma pena, aquelas penas antigas que molha no nanquim, e passei uma semana fazendo cartoon, e o tema era o Vietnã. E levei para ele. O meu desenho, Daniel, era tudo miudinho. O Geraldo ficou assim encantado, porque dizia assim, parece um chinês, bem pequenininho os desenhos dele, né? Aí me mandou para o Cruzeiro. Na revista do Cruzeiro, olha que loucura, eu deixei um caderno que eu tinha feito durante o carnaval lá para participar, e peguei o pessoal da redação do Cruzeiro, gente muito boa aquele pessoal. E voltei para Fortaleza, que eu estava namorando com a Inês, a paixão do mundo, ela queria ficar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa, mas para mim não era, né? Era só um antro de saudade, né? Aí eu voltei e deixei. Sim, aí tem uma coisa interessante. O meu nome é Hermínio, né? Como vocês sabem. Mas quando eu levei o desenho assinado por Hermínio, aí o Ziraldo olhou assim e disse: rapaz, cearense, isso aí não é nome de cartunista, não. Você não tem um apelido, não? Mínio, assim. Eu digo, rapaz, meu apelido em casa é Mino. E, rapaz, você com um nome desse, assim de Mino. Aí eu passei a assinar Mino. Quando eu voltei, que eu deixei o estoque de desenho lá, toda semana era como se eu estivesse no Rio. Estava vindo a revista com os meus desenhos. Durou acho que 1 ano ou 2. E aí os meus amigos da faculdade disseram, rapaz, tu disse que foi para o Rio para fazer desenho, está no Cruzeiro. E, não, que o nome agora é Mino. Aí eles começaram a entrar no deboche. Nesse ponto aí tinha um preconceito, né? Mino, não sei o quê, mas lá, nomezinho, não sei o quê. Aí eu cheguei para a Inês, eu acho que eu vou botar pro meu nome mesmo, porque a turma da faculdade está levando a brincadeira. Eu disse, não leve na brincadeira, não. O nome é esse mesmo, eles é que são apestados. Aí eu conservei o nome Mino, né? Quer dizer, eu ganhei um nome de presente 2 vezes, porque eu fui chamado de Mino pelo meu sobrinho, que era da minha idade, meu grande amigo de infância. O nome dele era Haroldo. Então, eu chamava ele, aquela corruptela de criança do Cebolinha, eu chamava ele de Lodo. E ele me chamava de Mino. Então, foi esse apelido infantil que se eternizou, né, Mino? Se eternizou. Inclusive, você já fez vários quadros, várias obras com o seu próprio nome ali, como um ícone também visual, né? Porque não é só sonoro, né? Visualmente, você criou também algo muito bonito. Daniel, sabe como foi que eu aprendi a pintar quadro, artes plásticas? Quero saber. Na faculdade de Direito, eu me sentava ao lado da Dulcina Palhando, que é tia da minha mulher, da Inês.
E na época eu era apaixonado pela Dulcina. Eu ficava sempre sentado ao lado dela, olhando para ela, quase não assistia a aula. E fazia ela desenhava de todo jeito. E um dia, ela conversando comigo, ela perguntou se eu conhecia o Van Gogh. Aí eu disse que conhecia, sem conhecer. Nessa época não tinha cultura universal, né? E ela disse, depois faça um quadro dele, eu gosto tanto daquele estilo dele, do ciprés. Olha, não tinha internet nem nada. Mas, por sorte, a editora Abril estava lançando Os Mestres da Pintura. E aí eu peguei o Van Gogh, aí peguei um quadro do Van Gogh, que era o ciprés, aqueles contorcidos. Fui no centro da cidade, no Epitácio, que vendia tinta óleo, Sim, sim. sem um tostão no bolso, porque naquele tempo não tinha um tostão, parecido com hoje, mais ou menos. Mas aí a Carlita, que era uma mocinha que atendia no balcão, ela tinha uma simpatia comigo, porque ela via em mim um artista assim, que ela projetava. Ela era de uma balconista de uma loja de pintura, eu acho que ela identificou, e deixava afiado. E aí eu levei as primeiras tintas para cá e comecei a olhar para o Van Gogh, aí comecei a ver os pigmentos, como é que ele fazia, e copiei. Foi um quadro que eu mesmo me assustei por ter feito. E aí eu entrei na parte da pintura, porque aprendi com o mestre copiando. Eu digo que muitas pessoas, copiar é um aprendizado, né? O modo que você copia a natureza, como você copia a coisa, né? E a gente... Sem dúvida, sem dúvida. Que legal, menino, que legal. E lembrei disso agora, rapaz, mas é engraçado, né, que a gente vai... Mas o bom desse papo é isso. Aqui a gente está para renascer lembranças boas, menino. Com essa pandemia, eu entrei muito assim, eu acho que vai acontecer isso com vocês também, né? A gente entra muito na gente para dar solidão, por causa do isolamento, né? Há um crescimento interior muito forte, né? Até doloroso um pouco, porque vem coisas que você já tinha esquecido, de repente você se lembra de amigos lá da onde, de episódios fantásticos, aí bate a saudade que dói também, coisas que você não pode recuperar, né? Você se sente ingrato com certos amigos que ficaram para trás, que você foi. Então, o WhatsApp nunca usei tanto. Viu, Mino? Uma coisa que eu acho que essa pandemia vem mostrando é que, ao contrário de muita gente que pensa que arte é uma coisa menor, é uma coisa que não é tão importante, é uma coisa supérflua, vamos assim dizer. Não estou dizendo que não tem as coisas essenciais, financeiramente falando, e as coisas supérfluas. Mas a pandemia vem mostrando que a arte tem sido cada vez mais importante, porque as pessoas, para passar esse tempo difícil, têm recorrido cada vez mais à arte, à música, às artes plásticas, aos quadrinhos, à literatura, né? Se não fosse a arte, eu não sei como é que as pessoas estariam hoje. Tá tudo doido. Sem dúvida. Mira, eu quero levantar uma lembrança boa aqui, uma lembrança importante para todos nós, porque sem esse fato, talvez a gente não tivesse criado a Rapa Equipe, que foi a lembrança da criação do Capitão Rapadura, Mira. Né? A lembrança. Pelo que sei, foi em 73, é isso? E eu queria que você contasse pra gente como é que você criou esse personagem. Você lembra desse dia, Mino? Daniel, me lembro pelo seguinte, eu vinha desenhando do Capitão Rapadura, eu não sei como é que o nome do Capitão Rapadura chegou. Eu não sei explicar. Eu sei que de repente era Capitão Rapadura. E o traço, uma hora ele era infantil, uma hora ele era um adulto. A primeira aventura do Capitão Rapadura é uma aventura bem... A origem dele era assim, bem adulta, não era infantil, nem quando era adulto, um negócio assim, com as coisas do regionalismo, essas brincadeiras, né? Mas aí eu não conseguia, eu ficava todo o tempo nos intervalos do meu trabalho, eu sempre desenhava, ia atrás dele, mas nunca encontrava o traço ideal. Um dia, aí você que vai me dizer a data, eu estava no telefone e quando estava rabiscando, aí surgiu o Capitão, como ele é mais ou menos hoje. E aí eu fiquei empolgado. Digo, achei, encontrei, né? Eu não sei se foi nesse mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, que eu fui convidado para ir para a casa do Ricardo e da Beth. Aí lá, quem eu encontro? Daniel Brandão. Quando nós conversamos, eu sabia que você era desenhista, eu acho que eu falei do Capitão Rapadura, eu acho que deve ter mostrado uma coisa assim. Foi nesse momento que nós marcamos um encontro, um mês depois, parece que era março e abril, uma coisa assim. Um mês depois, nós nos encontramos. Então, foi graças a esse encontro com você, e depois com o Geraldo, com o JJ e o Valde Júnior também, né?
que nós formamos essa RAP aqui e que foi possível, como é que se diz, viabilizar o Capitão Rapadura. Se não fosse vocês... Outra coisa importante, Mino, é que fazia muito pouco tempo que eu tinha conhecido o Daniel. Muitíssimo pouco tempo. E eu acho que o Daniel já conhecia o Jota de outra, da oficina de quadrinhos, mas eu não conhecia os dois. Então fazia muito pouco tempo. Você comentou essa questão de ser guiado. Acho que o universo, na verdade, você estava em sintonia com o universo e a coisa foi conspirando para que acontecesse da forma mais natural possível. Mágica, né? Foi mágica. Mágica, exato. O nosso encontro foi mágico. Foi em 96, Mino. 96. Foi 96, né, Daniel? Isso, 96. E você criou em 73, né? Eu acho muito curioso que um personagem que você criou em 73, segundo suas palavras, tomou a forma assim mais definitiva em 96. Então são muitos anos depurando um personagem, né? Pensando nele, criando versões dele, né? Até você, como artista, olhar e dizer, é isso. Eu acho isso um exemplo legal de frisar, porque, especialmente quando a gente vê jovens criando personagens, eles são muito ansiosos, às vezes, né? Para chegar em resultados definitivos. E você vê que a gente não tem muito controle sobre isso, né, Mino? Pode vir definitivo, mas pode demorar também, né? A gente não tem muito controle. Concorda? Teve que nascer a Liz, né? É isso aí. Então, realmente, assim, lembrando também dessa data, né? Eu queria deixar aqui marcado, eu acho que foi a armação, Mino, esse nosso encontro. Foi a armação da Beth, da minha sogra. Eu acho que foi ideia dela. Eu acho que foi ideia dela, né? Ou do seu Ricardo, né? Nunca saberemos, porque eles não assumem. Eles não assumem. Ali é uma simbiose, ali não dá para separar, não. Não dá. E aí eles me convidaram para esse jantar sabendo que você iria, né? E a ideia deles era nos apresentar realmente. O que eles não sabiam é que você tinha chegado no visual do Capitão Rapadura. No dia com aquela descoberta. Foi no dia da descoberta. Essa é a grande coincidência, realmente, né? Outra coisa, já falou o Ricardo da Beth. O Ricardo é muito modesto, né? Tu sabe como é. O Ricardo não admite que você elogie, que ele diz, não, né? Ele tem horror elogio. Mas o Ricardo foi, apesar da idade, ele foi um mestre que eu tive. Porque eu conhecia a programação visual e trabalhei com símbolos, na época eu fiz a série do Canal 10, tudo, porque eu conheci o Ricardo. E o meu encontro com o Ricardo foi engraçado, num prédio aí, na Beira-Mar, num corredor, eu ia para um endereço e ele provavelmente ia para outro endereço. E nós passamos pelo outro. Quando eu cheguei lá na frente, deu vontade de olhar para trás. E ele também olhou para trás. Aí nos aproximamos, e aí disse, rapaz, acho que eu ali vi em algum lugar. Eu também acho que ele conhece, ouviu aquele jeitão dele. Ficamos amigos daí. Veja como são os encontros, né? Então, realmente, a vida é mágica. E outra coisa, Daniel, a gente aprende uma coisa, chama-se processo de conscientização. Dom Helder Câmara falava muito desse negócio lá, ele falava muito em francês, la conscientização, todas as palestras dele, que é uma coisa interessante, conscientização. É você tomar consciência de uma coisa que você que você faz, que já vinha fazendo, mas você não percebia a grandeza. Quando você percebe a grandeza das coisas, você se conscientizou. E quando você se conscientiza, é o poder, aquela coisa do poder que todo mundo, do super-herói, é a conscientização. Então, quando eu olho para trás, para o nosso encontro, para o nosso conhecimento, meu e seu, do Geraldo, do JJ, e o meu histórico com o Ricardo, e com os meus amigos, com todos os encontros da vida, a conscientização é o seguinte, foi tudo muito bem arquitetado, sem invadir a liberdade de ninguém, o destino se cumprindo. Que isso é uma coisa que é difícil a pessoa compreender em Deus, porque acha que se Deus sabe de tudo, então tudo é fatalismo, né? Porque já estava determinado. Não é. Isso é que é o grande mistério da divindade, o grande poder de Deus, é que ele, respeitando a liberdade, ele promove os grandes encontros, promove as grandes ideias, né? Faz a criação do mundo, que é o Espírito Santo, como a Igreja Católica chama, né? Os apóstolos
tiveram que mostrar para a humanidade que existe um Espírito Santo ainda criando, ainda renovando a face da Terra. E nós fazemos parte desse projeto. E os pontos Porque se ligam, né, Mino? Os pontos se ligam. se liga, o que juntou os Beatles? Se você não tivesse criado o Capitão Rapadura em 73, não tivesse conhecido o seu Ricardo num corredor de um prédio comercial, não tivesse virado sócio dele, né? Eu tive o privilégio de ver uma relíquia, uma coisa histórica, que era uma página cultural que você, o seu Ricardo e a dona Beth, a minha sogra, que é jornalista, escrevia, se eu não me engano, na Tribuna do Ceará, com um visual revolucionário para a época. Traçado. Isso, revolucionário, com artes suas, com a logomarca sua, né? Então, era traçado, não? Se esse encontro, se esses trabalhos não tivessem acontecido, nós aqui não estaríamos juntos, né? A gente não teria tido a história que tivemos com o Capitão Rapadura, porque a gente se encontrou justamente porque a dona Beth ali arquitetou essa união desses pontos. Naquele jantar, né? E aí eu queria só puxar uma curiosidade que o Geraldo falou. Realmente eu conheci o Geraldo conhecia há pouco tempo de um curso do Al Rio, outro ponto importante na nossa história, a existência do Al Rio, né, e do curso dele, que nos fez conhecer o Geraldo, que nem era da nossa sala, né? Era de uma turma, no outro horário que a gente se encontrava no intervalo ali entre as aulas, não é isso, Geraldo? Do Jesuíno também vocês eram colegas de... Jesuíno foi o responsável pelo meu encontro com o Jota. Foi aí que você conheceu o Jota. Correto, não, Jota? Eu acho que nós éramos colegas de classe, eu não era colega do Jota, da mesma classe. Talvez. O Jota tem sempre uma memória melhor. Eu estudava junto com o Valdir. Exato. E o Daniel estudava junto com o Geraldo. Exato. Olha aí. E a nossa aula era... Vocês tinham um horário, e o meu horário com o Valdir era imediatamente depois, ou era antes. Isso aí eu não vou lembrar exatamente. Mas tinha aquele convívio. Eu vou pedir licença só para relembrar um pouquinho. O Álvaro Lourenço do Rio, foi o primeiro desenhista cearense a trabalhar para as Masters, Marvel Comics, DC Comics, e ele tinha vindo, na época, isso era anos 90, tinha vindo do Rio de Janeiro para Fortaleza, e chegando aqui, ele começou a participar de pequenos eventinhos da galera, de quadrinhos e tudo mais e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Álvaro num desses eventos e ele estava começando a ter ideias para planejar um curso de quadrinhos. E eu fazia a oficina de quadrinhos junto com o Daniel, eu era monitor na época, e quando o Álvaro passou um tempo ainda amadurecendo a ideia do curso, quando ele lançou o curso, a gente, obviamente, que curtia muito quadrinhos, já sabia que o Álvaro estava na cidade, que ele era uma pessoa gente boa, a gente já tinha um certo convívio com ele. E aí, quando ele lançou o curso, a gente acabou conhecendo o Geraldo no curso e as engrenagens dizem que alguns tipos de pessoas têm engrenagens que se encaixam direitinho, então as engrenagens do Geraldo, Daniel, do Valdir Júnior, as engrenagens funcionaram muito direitinho, a gente parecia um time, né? Pré-moldados. Pois é, e aconteceu essa reunião do Mino com o Daniel, e o Daniel disse, cara, eu preciso preciso convidar uma galera que eu conheça, que sabe desenhar, que tope fazer uma produção para o Mino. E aí a gente... eu não tinha mesa de desenho em casa, era complicado de desenhar e tal, mas o Álvaro tinha o estúdio que ficava a maior parte do dia fechado, porque ele desenhava no estúdio dele em casa e o estúdio funcionava à noite. Então a gente se reunia. Álvaro, a gente recebeu um convite do Mino que quer que a gente faça uns desenhos para ele, mas a gente não tem onde desenhar. Tu deixa a gente desenhar aqui, sei lá, nos intervalos da aula, quando tu não estiver usando o estúdio. O Álvaro tirou do bolso a chave e disse, tá aqui, faça uma cópia. Quando eu não estiver dando aula,
vocês podem usar aqui, o estúdio é de vocês. Então foi uma das maiores forças, além, óbvio, força do Mina, Sem uma o das Álvaro maiores não forças teria que Capitão a Rapadura gente também. teve. Oi? Então, sem o Álvaro também não teria Capitão Rapadura. Não, de Não. jeito nenhum. É. E sem a greve da UFC. E Que a UFC, importantíssimo. a UFC estava em greve nesse período e a gente pôde passar um mês Direto. produzindo as páginas, porque a gente marcou a reunião com o Mina um mês depois, entre março e abril, e a ideia porque eu não fazia a menor ideia do que era produzir páginas na época, né? Quando ele me perguntou assim, mais ou menos quantas páginas vocês podem fazer, eu falei 40, cada um. E aí a gente botou na cabeça que a gente tinha que fazer 40 páginas, cada um de nós, em um mês. Né? Então, sem o estúdio do Álvaro a gente não conseguiria, sem a greve da UFC a gente não conseguiria, sem a união da equipe de nós, né? A gente não conseguiria. A gente também ajudou bastante o Álvaro lá, limpando a sala. Acho que não sei se a gente ajudou a montar mesas, a pintar a parede, enfim. A gente deu uma força também. Como gratidão, claro. Nessa parte do estúdio do Álvaro, eu estive mais presente porque eu estava bem próximo a ele na época que ele fechou a cabeça, a ideia de montar um curso, né? E aí, de procurar sala, de achar fiador, de toda a parte burocrática, chegou... E eu estava bem presente nessa época, porque, para vocês verem, ele encomendou umas mesas e o marceneiro tinha perdido o assistente, o ajudante, era o Narlon. E aí o Narlon não tinha quem ajudasse ele ligou para o Álvaro, e eu estava lá no estúdio do Álvaro, e eu ouvi o Álvaro conversando no telefone, ele falava assim, meio aperreado, assim, que história é essa aí, Narlon? Qual é essa história aí, Narlon? Tu não vai entregar, rapaz? Aí eu disse, o que foi, Álvaro? O cara aqui tá dizendo que não vai entregar não, mesmo não, cara. Eu disse, vixe, rapaz. Por que ele não vai entregar, Álvaro? Eu tenho que perder um assistente, um ajudante, preciso de um ajudante lá e tal, não sei o que. Eu disse, rapaz, diga pra ele que eu vou lá ajudar ele a fazer as mesas. Cara, eu não sabia nada de marcenaria. Eu passei 3 dias dentro da marcenaria, ajudando o cara a cortar, refilar, raspar e tal, não sei o que, para o Narlon entregar pro Álvaro as mesas na data correta para a escola poder abrir. E aí, teve um dia que ele disse assim, mas, Jota, tô precisando pintar lá. Tu me ajuda lá? Vamos lá, vamos pintar a sala. Então, eu ajudei a pintar, ajudei a varrer o chão. Teve um dia muito engraçado, foi quando eu descobri que o Álvaro era fã do Belchior, que a gente estava pintando, né? Aí ele começou a cantar. Eu era apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Eu disse, diabo é isso, Álvaro? Baixou aí uma parada em ti? Ele disse, não, cara. Eu não sei se você sabe, eu cantava na noite, antes de ser desenhista e tal. Eu tenho um irmão que é músico profissional e tal. Eu disse, caramba, cara, e tal. Foram dias bem legais. Eu lembro que a gente ficava lá pintando, varrendo e ajeitando e tal. E o almoço da gente, a gente não tinha prato, não tinha talher. E o Álvaro comprava uma quentinha, cara, que era um frango, vinha um frango, uns arroz assim, e um feijão noutra quentinha. E aí ele pegava aquela bagaça, rachava o frango no meio, assim, tá aí, Jota, aqui é a sua metade, né? Meio a meio aqui, cara. Então, a gente... Era uma aventura, né, cara? Era uma época que... JJ, precisa aproveitar. Me diga uma coisa. O Álvaro Rio, ele morava fora e veio para o Ceará? Ele morava no Rio de Janeiro. E na época ele trabalhava num curso de inglês, escola de animação e tal. CCA. Exatamente. Lá no Rio de Janeiro. Não lembro se era com o Valdir e Gaiara que ele trabalhava, mas era um figurão desses dos quadrinhos. Fez quadrinho da Xuxa nessa época. Exatamente. E aí, nessa época, o Elcio de Carvalho estava montando a Arte Comics e começando a agenciar desenhistas brasileiros para o mercado americano. E aí tem a história do Marcelo Campos, do Otávio Cariello, do Roger Cruz. Todos esses caras estavam nessa primeira geração de artistas. O Mike Deodato e o Álvaro Rio, que era representante do Ceará lá, o cabeça chata que estava lá no meio dos figurões. E apareceu a oportunidade dele vir para Fortaleza e ficar trabalhando aqui em Fortaleza e enviando por Sedex as páginas dele.
né? E aí ele aproveitou toda essa situação. Aí tu conheceu ele quando? Quando foi que você conheceu ele? Como foi que você conheceu ele? Foi por volta de 95, mais ou menos, 1995. Não, eu digo assim, como foi? Eu fui num evento de quadrinhos organizado por uma galera no SESC. Era um evento de exibição de filmes antigos. Então estava passando lá o seriado do Capitão Marvel com o Tom Tyler, estava passando o seriado do Fantasma, estava passando Nioka Nioka, Rainha da Floresta. Nioka, e me chamaram para exibir episódios de Jornada nas Estrelas, porque eu fazia parte do fã-clube de Jornada nas Estrelas. Então, eu estava ajudando o evento e tal, e o Alzir, da Gibiteria Fanzine, Alzir Fernandes, estava lá com o Álvaro, e eles eram amigos de infância. O Alzir e o Álvaro jogavam bola, colecionavam revista do Homem-Aranha e tal, e o Alzir era meu chapa e disse assim: Jota, vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa, o cara que colecionava revista em quadrinho do Homem-Aranha comigo. Ah, que legal, Álvaro, massa e tal. Aí ele me apresentou e tal. Aí no meio da conversa ele disse assim, aí, ó, ele começou colecionando revista do Homem-Aranha, agora ele desenha o Homem-Aranha pra Marvel. Aí disse, caramba, minha Nossa Senhora, sério isso, Álvaro? Ele disse, tá aqui, eu fiz uns testes e tal, tô desenhando isso, aquilo outro e tal. Que massa e tal. Aí a gente começou a conversar sobre quadrinhos e tal, a gente começou a ficar mais conectado por causa dos quadrinhos, por causa do Alzir, né? Esse é mais um ponto, né? Mais um ponto daquilo que a gente tava, que o Mino estava falando. Mais um ponto que foi importante para tudo se juntar. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer, Mino, que eu acho que eu tenho essa curiosidade há muitos anos. A gente terminou lá as 40 páginas em um mês e tivemos a nossa primeira oficial Rapa reunião, em que você conheceu o Jota e o Geraldo pessoalmente, e a gente lhe entregou as páginas. Éramos todos jovens, né? Eu já adianto que as páginas não eram muito boas. Então, daí a pergunta: o que te fez acreditar na gente, Mino? É porque as páginas eram boas. É que vocês não perceberam, porque nós estávamos no momento, o momento faz parte da obra. Para mim, naquele momento, era a grande realização. Aqueles traços de vocês, eu não conseguiria fazer. Veja como são as coisas. De repente, você se achava como se fosse aprendizes, né? E naquele momento em que você já estava apresentando trabalho, eu já estava me tornando aprendiz de vocês. Vocês já estavam a um passo na frente. Porque eu jamais conseguiria fazer esses desenhos que vocês fazem. O desenho, a arte é uma coisa variada, né? E tem um estilo da gente. Aí tem, por exemplo, quando eu vejo a Mulher Estupenda, quando eu vejo essas da Vogue, né, que você está fazendo agora, essas mulheres lindíssimas, quando eu vejo o traço da Alice, o Daniel está ficando afiadíssimo, a admiração vem muito mais pelo fato de eu não saber fazer. Quando você não sabe fazer uma coisa que o outro faz, você tem dois caminhos, né? Ou invejar ou se maravilhar. Então, o grande é passar rapidamente pela inveja e ficar no maravilhar. Certo? Eu acho maravilhoso, então você passa a admirar e você passa a incorporar aquilo no seu mundo. Então, por exemplo, é gostoso quando vejo aquelas mulheres que tu está fazendo agora, Geraldo. É Vogue, né? Vogue, sim. Na verdade, eu estava treinando figura feminina porque eu estou trabalhando numa revista agora que as protagonistas são mulheres e eu tenho muita dificuldade de desenhar mulher. Assim, eu tenho uma dificuldade, não sai muito natural. E aí eu decidi passar uns dias treinando e aproveitei e inventei essa série da Vogue só como desculpa para treinar a figura feminina. É muito legal, Geraldo. Você nem imagina, né, Daniel, por exemplo, que eu sou admirador do seu traço da Liz, né, do personagem. Eu estava pensando, assim, agora essa semana, depois do convite, você já tem que pensar nessa menina em inglês para poder... Ela é personagem universal. O JJ nem imagina como eu gosto da Mulher Estupenda. Já sinalizei várias vezes, botei na capa da revista e tudo mais. A Mulher Estupenda. Acho que assim, até o nome é fantástico, né? E do Geraldo da coisa, da Liz. Quer dizer, você, de repente, naquelas 40 páginas que vocês trouxeram, já tinha sido construído
é o alicerce, a base do Capitão Rapadura real no mundo dos quadrinhos. Porque o meu traço é cartoon. Eu só sei trabalhar com 2 planos, né? O personagem aqui conversando na frente e aqui atrás uma árvorezinha lá atrás, alguma coisa. Não boto componentes lá por trás, não construo esses desenhos arquitetônicos que vocês falam, de Pelisco, né? Que é da escola fantástica. Então, você vê como era a admiração, era mútua, e vocês não tinham percebido. Eu estava super feliz que tinha encontrado a equipe, as pessoas certas que iam fazer isso. Mas deixa eu registrar 3 coisas para você, Mino, por favor. Primeiro, a gratidão por você ter acreditado em 3 garotos com 20 anos, 20 e poucos anos, em formação, né, que olhavam para você com o encantamento mesmo de um mestre ali na nossa frente, né? Esses 3 garotos, nessas 40 páginas, tentaram, de maneira hercúlea, copiar seu traço. E nenhum conseguiu. Nem eu, Daniel. Ainda hoje, eu não consegui o traço do Capitão Rapadura. Eles chegaram próximo, porque o seu Capitão Rapadura é muito próximo do que eu penso. O do Geraldo é a cara do Geraldo também, né? O Geraldo é a cara dele, os olhos dele. O Capitão Rapadura, assim, e foi uma coisa bacana que eu gostei muito dessa liberdade que você deu pra gente. Porque cada Capitão Rapadura tem muito a característica da pessoa que desenhou. Então, o Capitão Rapadura do Daniel tem muito a natureza do Daniel, assim como do Jota também. Assim como do JJ também, é. Então, a incrível coisa mole que anda. Tem uma coisa que se enquadra, se adequa a isso que o Mino está falando agora, que a gente precisa lembrar que isso foi por volta de 1996. Foi por volta dessa época. Foi 96. Né? 96. Pois é. E o Mino entregou o personagem e disse assim, façam. E a gente, tentando fazer no traço dele, acabava saindo pelo nosso prisma. Como nós víamos o personagem dele pelo nosso prisma. Justamente por conta dessa inexperiência, dessa falta de trato, de relação e tal. Mas o Mino consegue fazer uma coisa que o Flávio Colim, um grande mestre das histórias em quadrinhos que vocês conhecem, sempre dizia, que era simplificar é mais difícil do que encaprichar. É uma frase que o Flávio Colim dizia, e às vezes as pessoas não entendem exatamente o que isso significa. Isso significa que, às vezes, com um traço mais simples, você consegue um potencial emocional mais profundo e mais sensível do que com uma quantidade enorme de detalhes e traços. Então, é você conseguir transmitir uma grande quantidade de informação emocional em uma pequena quantidade de traços. O Mino é um dos gênios que consegue fazer isso muito bem, e muitas vezes ele faz isso, quem já viu ele desenhando ao vivo, ele faz isso com muita naturalidade. Pelo menos, para a gente, não parece que ele sequer se preocupa. Parece uma impressora. E aí, pá, sai lá aquela arte, com aquele traço absolutamente simples e um significado totalmente profundo. Só agregar um ponto importante também sobre o nosso encontro com o Mino, é que o Mino, além da nós sermos artistas em formação, mas o Mino era uma pessoa extremamente, como até hoje extremamente conhecida no Ceará. Conhecida, por exemplo, pelos meus pais, pelos conhecidos dos meus pais, por todo mundo conhecia o Mino. Então, quando surgiu a oportunidade de ter uma reunião com o Mino e de participar de um personagem criado pelo Mino, a nossa cabeça, assim, praticamente uma coisa que, para mim, acredito para o Daniel e para o Jota também, parecia praticamente impossível, que a gente tinha que acreditar, assim, crer que ia ter que tomar algum rumo na vida que não fosse os quadrinhos. De repente, surgiu uma luz, puxa, como é que vamos encontrar com uma pessoa tão conhecida, que trabalha... Nosso primeiro trabalho profissional, Geraldo. Nosso primeiro trabalho profissional,
Então, desde aí, foi que surgiu aquela chama, aquela estrela. Ah, então isso é possível. Assim, então a gente pode trabalhar com quadrinhos um dia. Para a galera entender, proporcionalmente, o Mino é o Walt Disney. É o Walt Disney. Eu costumo dizer que se o Walt Disney tivesse nascido no Ceará, ele não tinha chegado na metade do caminho que o Mino chegou. Verdade. Se ele tivesse nascido no Ceará, ele iria querer trabalhar com o Capitão Rapadura. Com certeza. Provavelmente. Tem um detalhe importante, só para ilustrar, a gente falou das 40 páginas por mês para cada um. Assim, só para deixar claro, profissionalmente falando, é normal um desenhista fazer entre 1 até 2 páginas por dia. Isso é a média regular. Isso de desenho e arte final. Mas o que cada um de nós fez durante o mês, as 40 páginas, foi criar a história, desenhar, arte finalizar e letreirar a história. A gente fez e criar personagens coadjuvantes e o universo também. Exato. Então foi muita... Embora a qualidade, a meu ver, e ao ver de todo mundo, de repente não era das melhores, embora as palavras gentis do Mino digam que sim, mas eu sei que não. Mas mesmo assim, 40 páginas é muita coisa, entendeu? Mesmo com... A gente não tinha noção, né, Geraldo, naquela época. Não, de jeito nenhum. Não sei como é que você... Aquela frase, não sabia que era impossível, né? Fui lá e descobri que era impossível. Exato. Exato. Sabia que era impossível, foi lá e fez. Fez. Vocês têm o original guardado, não, né? Oi. O Disney tem uma frase que ele diz que adora o impossível porque lá tem menor concorrência. Verdade. Não, eu não tenho originais guardados, infelizmente. Aliás, tenho no estúdio, tenho alguns. Eu tenho alguns aqui também, agora não sei se são cópias, mas parecem originais, naquele mesmo papel que vocês criaram, aquele padrão. Isso, né? temos. Super White. Mino, a partir daí a gente fez muita coisa juntos, né? A gente fez, se eu não me engano, 15 exemplares ou 16 exemplares da revista do Capitão, distribuída pela Laô nas bancas. Fizemos jornalzinhos, fizemos tiras, trabalhos institucionais, mas eu confesso que eu tenho um carinho muito especial, na realidade, pelas Rapa Reuniões, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, virtualmente, né? Por isso que eu estou tão feliz, tão emocionado. E aí eu queria saber de vocês o que vocês lembram desses momentos, né? Algum caos especial. Vocês poderiam contar para mim? Essa é para os 3 aí, para o Mino, Geraldo e Jota. Tem um que me veio à mente agora, que assim, surgiu de uma Rapa Reunião, tá? Não, mas foi fora, na verdade, da Rapa Reunião. É que, na verdade, o Mino tinha nos dado a incumbência de fazer uma palestra acho que no Ari de Sá, não me lembro agora. Farias Brito. Farias Brito. E fomos eu e o Daniel fazer essa palestra, né? E aí, criança, etc. Tal, papapá. Foi bem divertida a palestra, inclusive, né? E aí eu lembro que na volta a gente estava com um punhado de revistas do Capitão Rapadura para guardar no carro, mas era muita coisa. A gente estava com pasta, revista, um montão de coisa. E a gente se certificou que estava tudo ok, etc. Tal. Quando entramos no carro e o Daniel deu a partida no carro, de repente, atrás, no vidro de trás, um monte de revista do Capitão Rapadura voando no ar. O que está acontecendo? Geraldo, e as pessoas assim, ó, querendo avisar, e eu achava que eram as pessoas dando tchau, dava tchau para elas, assim, pensando se foi um sucesso, eles amaram. Mas a gente estava avisando que a gente tinha esquecido em cima do carro as revistas e estava tudo voando. O Jota estava também. Não, acho que estava só nós dois, não? Não lembro agora. Não, acho que nesse dia foram vocês. Nesse dia pediram para desenhar Pokébola. Isso, foi esse dia. Exato. Eu lembro do dia seguinte, vocês contando o desespero. Cara, tinha um menino lá pedindo pra gente desenhar um negócio chamado Pokémon. O que é um Pokémon, pelo amor de Deus? Eu não sabia o que era Pokémon, cara. Eu achava que ia só desenhar Capitão Rapadura. Eles ficaram pedindo Pokémon lá. Mas foi divertido, foi marcante. Foi. O que mais que vocês lembram, gente? Eu me lembro da história do Geraldo, mas eu acho que foi depois. Eu pedi ao Geraldo, para poder ter uma fontezinha mais de renda, para ele desenhar algumas meninas, foi até minha filha que ele fez, inclusive, para poder, como super-heroínas, né?
O rosto Aí o Daniel fez, bacana, os desenhos maravilhosos. E aí eu telefonei para ele, eu tinha mania de brincar de Moção. Na época o Moção nem existia ainda, eu acho, no programa dele. Aí eu liguei pro Geraldo e disse... Era uma sessão da revista. Era uma sessão da revista. Uhum. Aí eu disse, por favor, é o senhor Geraldo? Aí ele disse, sou eu. Olha, eu sou o grande admirador do teu traço, cara. Eu vi tu fazendo aqueles desenhos maravilhosos. Você faz de homem também? Ele disse, eu posso fazer, né? Eu posso, assim... Começa o nome, meu nome é Wolverine. É porque, sabe, o Geraldo, eu tenho um corpo muito avantajado, muito forte, eu tenho musculatura. Eu queria saber como é que você faz o processo. Se eu tenho que pousar nu aí, tem que chegar aí no seu estúdio, como é que eu faço? Não. Vai me mandar um retrato. Eu digo, não, mas eu acho muito importante, sabe, Geraldo, essa coisa da gente interagir. Porque, por exemplo, como é que você vai saber que os meus bíceps, né, os meus músculos, assim, eles ressaltam, e há essas protuberâncias do corpo, ok, Geraldo? Não dá para fazer isso? Pelo telefone. Aí o Geraldo, não, assim, o senhor pode ficar em casa mesmo, mande um retratinho assim com detalhe. Não, Geraldo, e a interação que é tão importante na arte? Isso aí eu vou ver aqui como é que faz. Não, Geraldo, vamos marcar direitinho. Eu posso também só de sunga, não tem problema. Aí ele disse, rapaz, eu gostaria, sabe? Mas a sessão acabou, a revista. Não existe mais a sessão. E sou eu, Geraldo, vindo. É muito bom essa. Lembra de alguma, Jota? Eu lembro que o processo da reunião ajudava a gente na concepção das histórias que a gente ia produzir. Então, o Mino sempre tinha um argumento para uma história principal e a gente se encarregava de criar as histórias secundárias da edição. Então, e o Mino sempre trazia nessas histórias principais algo com o conteúdo mais universal, mais abrangente. Eu até arriscaria dizer um conteúdo mais iluminista, porque eram temas que primavam pelo conhecimento, pela espiritualidade, pelo aprendizado, pela evolução das pessoas. Então, eu lembro de uma história que era a espada quebrada, a espada de Lancelot, que era uma espada quebrada. E a gente ficou assim, mas Mino, como é que a gente vai fazer uma história de uma espada quebrada? Qual é a importância de fazer uma espada quebrada? E o Mino dizia pra gente, com a simplicidade dele, e aquele profundo conteúdo que tem nos desenhos dele, disse assim, é porque é uma espada que ela representa o poder, mas ela não representa a agressividade. Né? Quer dizer, que era uma espada, que era a espada do Lancelot, que tinha se quebrado e tal, e que a história era fundamentada nisso. Né? O poder sem a agressividade. Então, todo mês a gente tinha uma pérola de sabedoria para trabalhar nas aventuras do Capitão Rapadura. E graças a esse tipo de conteúdo, o Capitão Rapadura não ficou só no Ceará, porque a gente fazia, às vezes, de divulgação da revista e a gente mandava para todo lugar. A revista do Capitão Rapadura chegou em Itália, França e Japão, por exemplo, né? Através de pessoas que a gente conhecia em sessões de cartas de revistas e tudo mais. E Fora no Chile também, viu? Chile também chegou? Também chegou. Olha aí, então... Oi, Geraldo, fala aí, desculpa. Muita gente já conhece o Capitão Rapadura aqui. Legal. Impressionante. É a nossa filial, Geraldo Borges. E aí tinha uma coisa que no começo da revista a gente se espantou muito, que era a seção de cartas. A gente tinha um enderecinho lá de uma caixa postal e tal, e como a revista era mandada para diversos lugares no Brasil, eu me encarregava de mandar, sei lá, a gente fez uma campanha, mais ou menos o que hoje a gente poderia chamar de campanha, de enviar a revista para uma série de revistas que publicavam, sei lá, informações e que tinham seção de cartas.
Então, a revista do Capitão Rapadura acabou indo para a revista Veja, Isto É, Época, Casa Cláudia, Arquitetura e Construção, revista Ana Maria, revista TV, Rádio Fofoca. Todas essas revistas receberam exemplares do Capitão Rapadura e, em algum momento, alguém entrou em contato com a gente ou publicou o endereço da revista. E a nossa sessão de cartas tinha muito mais gente de fora do Ceará do que do Ceará. E o Mino dizia pra gente: JJ, não se espante com isso não, porque um personagem desse tipo, ele, quanto mais regional ele for, mais universal ele é. Isso era uma das coisas que a gente acabou aprendendo e entendendo, né? Que o que fazia um personagem como o Capitão Rapadura gerar identificação nas outras pessoas eram as suas qualidades. Era a bondade, era a cordialidade, o bom mocismo, né? Até os equívocos que o Capitão Rapadura cometia são equívocos bem humanos e que eu acho que a gente não deve se esquivar dos nossos equívocos, a gente deve encará-los de frente para poder superar. Perfeito, Jota. JJ. Pode falar, Mino. Não, agora que eu estou compreendendo, porque com essa distribuição que vocês faziam da revista, que ia para esses lugares todos do mundo, é que saiu uma vez uma reportagem, não sei se foi no Globo ou foi no Jornal do Brasil, acho que foi no Globo, uma página inteira, que era uma enquete sobre por que o Brasil não tem super-herói. Então tem um depoimento de várias pessoas, né? E no final finaliza a reportagem dizendo que o Brasil é mais... Até o Jaguar, o cartunista, disse que vigorava muito mais os vilões, os anti-heróis, do que um herói propriamente dito. Mas a conclusão, que se tinha um caminho para um super-herói brasileiro, o mais próximo era o Capitão Rapadura. Eu nunca tinha entendido como é que fizeram uma reportagem tão grande lá, que o teto dessa reportagem foi praticamente o Capitão Rapadura, né? A indicação de que ele seria o grande personagem. E aí, só mostrar para vocês mais um ponto aí que o Daniel falou. Quer dizer alguma coisa, Geraldo? Não, eu, na verdade, queria citar uma frase. O Jota falou sobre o Flávio Colim, que é um grande desenhista brasileiro. Eu queria citar uma frase dele, no qual ele menciona o Capitão Rapadura, que eu achei aqui na internet. Ele fala o seguinte: o brasileiro é um contador de causos. Pega isso e faz em quadrinhos. Deixa Pokémon para japonês. Tinha uma revista chamada Capitão Rapadura. Aquilo era um barato. Eu me deliciava. Tudo bem brasileiro. Mas, infelizmente, os editores não veem isso, né? Então, o Flávio Colim, ele mostrava a admiração que ele tinha pelo Capitão Rapadura. Né? Geraldo, depois tu me passa isso? Passo. Viu? Passo o link aqui. Geraldo, o Flávio Colim, ele, em várias entrevistas, ele falou do Capitão Rapadura. Em vários momentos. É possível achar mais de um depoimento falando do Capitão Rapadura. Inclusive em cartas pra gente, né, Jota? Inclusive nas cartas que ele mandava pra gente, ele falava disso. Justamente porque o Flávio Colim é um dos autores que mais trabalhou os temas da cultura brasileira dentro das histórias em quadrinhos. Até o aspecto do desenho dele tem uma conexão com a linguagem gráfica do Brasil. Sem dúvida. Eu queria acrescentar... Oi, pode dizer, Mino. Não, diga, meu filho, eu me lembro. Pode dizer que é mais importante. Hoje eu quero aprender mais, quero saber mais coisas. Não, porque todo mundo fez um depoimento, eu vou dizer o que mais me tocou, porque eu tenho muitas histórias em mente, algumas engraçadas, algumas do Valdir, outras do grande Vitor Batista também, que fez parte da Rapa Equipe. Mas eu vou contar uma das que mais me tocaram e que não foi tão distante assim. Num evento de quadrinhos, nos reuniram nesse evento, né? Fizeram um painel com a gente juntos. Não sei se foi a Geek Expo, não me lembro qual foi o evento. Geek Expo, né? E a gente nesse painel contando essas histórias, conversando e tal, quando abriu para o público fazer perguntas, a gente recebeu um depoimento, Mino, que eu acho que resume muito bem a sua luta e a sua arte, Mino, que é o seguinte: veio um cara do interior do Ceará para o evento, para esse dia, para o nosso painel.
porque ele queria dizer para você, Mino, e agradecer que ele aprendeu a ler com o Capitão Rapadura, que chegou na escola dele. Então, quando ele era criança, ele aprendeu a ler com o Capitão Rapadura. Eu me lembro que eu chorei copiosamente no palco. Eu dei Mas é emocionante isso. esse show aí de emoção. E por que eu acho que essa história é importante? Porque você, desde que nós éramos muito jovens, começando com o Capitão Rapadura, muito influenciados por super-heróis, muito influenciados por Disney, etc., você sempre bateu na tecla da educação. Aquilo que o Jota falou. Os seus argumentos, as suas histórias mais longas, aquilo que você apresentava para a gente, pessoal, quero que essa seja a história principal da revista, era sempre algo educativo, sempre algo, como o Jota falou muito bem, iluminista, né? Que ultrapassava o puro entretenimento. Então, eu acho que foi isso que realmente tocou tanto a gente, como várias outras pessoas que a gente não tem controle. Tanto pessoas mais famosas, como Flávio Colim e Júlio Shimamoto, como vários anônimos. Anônimos para a gente, infelizmente, né? Mas são pessoas tão importantes quanto para suas famílias e seus próximos. Como esse rapaz que já adulto, que veio do interior para fazer esse depoimento para a gente. Eu me senti extremamente emocionado, Mino, porque como eu me sinto fazendo parte dessa história, né? Eu nunca imaginei na minha vida que alguma coisa que eu ajudasse a fazer, e aí eu acho que todos nós aqui temos méritos nisso, podia mexer tão profundamente com alguém. Porque ajudar alguém a aprender a ler é transformar a vida dessa pessoa. Isso não é pouca coisa, eu acho. Daniel, você não sabe... como é que chama? Como você foi oportuno nessa... Todos nós aqui hoje. Eu não sabia... na metade dessas histórias, eu imaginava que fosse, mas eu não parava para pensar nisso. Meu único pensamento era o que a gente tinha feito, assim, apenas o que a gente tinha feito. Meu sonho era o seguinte, vou compartilhar com vocês. Eu decidi ganhar dinheiro para ficar rico, reunir a equipe, redesenhar as edições básicas, as mais importantes que nós fizemos, repassando para o traço atual de cada um, que é um traço muito mais rico, e aí lançar o Capitão Rapadura mesmo no mercado com todo o direito que ele tem. Esse é o sonho que eu vim acalentando. A única coisa que modificou nesse sonho é que eu não vou esperar ficar rico. Eu decidi fazer um projeto em que eu vou apresentar para os meus amigos empresários, baseado exatamente, e até o governador e o Roberto Cláudio, o prefeito, vai receber essa proposta, que é financiar a equipe, somos nós, para poder a gente realizar esse trabalho, sabe? Porque tem um outro lado que é a questão da educação. É isso que eu acho oportuno que você falou. Ele vai direcionado para as escolas, vai atrás de 1 milhão de estudantes aqui no Ceará. O projeto é muito arrojado, mas eu acho que é o que dá certo quando você tem a ousadia de fazer. Claro. E eu estava muito acanhado de falar com vocês. Eu falei com o Geraldo Bosch no dia desse. O Geraldo se pontificou a fazer uma coisa. E eu me acanhei, porque eu me encontrei com o Luiz Carlos Souza, e o Luiz Carlos sempre queria fazer uma coisa, me dê aqui que eu faço. Eu digo, mas como é que eu vou lhe pagar isso? Não precisa pagar. E eu tenho um certo pudor nisso, porque se eu não posso pagar a pessoa, como é que eu vou contratar, tá entendendo? Isso me atrapalhou um pouco. Mas penso que era movido por ideal. Agora, eu estou na fase em que o ideal vai permanecer no lugar, mas vai ter um ideal ainda assim, para complementar, que é viabilizar financeiramente. Por que não? Tanto banco que existe, tanto projeto cultural. Deixa eu lhe provocar uma coisa, então, Mino. Provocar todos que estão aqui nessa gravação. Não vai ter edição, hein? Então, cuidado com a resposta que vocês vão dar aí. Vai ficar eternizado. Que é o seguinte, você citou o Luiz Carlos Souza, que trabalha no estúdio. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele. É uma pessoa muito íntegra, muito trabalhadora. Nome da Azulada, muito bom. Isso, ele é um cara que eu gostaria de trabalhar com ele para o resto da vida, se eu puder escolher. E ele foi o grande responsável, na minha opinião, pelo álbum do Capitão Rapadura 40 anos.
Isso só intervalo. Claro. Tem uma frase, ele estava conversando comigo aqui, e ele falou assim, sem pensar em estar construindo uma frase. Mas eu registrei e coloquei o nome dele. Ele disse assim, o Capitão Rapadura é um produto sincero. Que lindo, Verdade, que lindo. Lindo, né? É verdade. Eu registrei, vou botar aqui na Globo Grande, eu vou ter Luiz Carlos Souza. Você vê, lindo. é outro que integra, né? Ele entende perfeitamente disso, né? E aí ele fez esse álbum de 40 anos, né? E aí eu tô pegando esse mote para dizer que o Capitão Rapadura está prestes a fazer 50 anos. Então eu acho que esse seu projeto, ele ainda tem mais esse mote quando você for apresentar. Mais uma data, né? Mais uma data, que eu acho que isso é relevante também, né? Porque não fica só no digamos assim, um projeto solto, é um projeto que marca, que vai marcar meio século de personagem. Com certeza. Você sabe qual uma pessoa também, Daniel, que amigo nosso, Capitão Rapadura, que influenciou, de certa forma, a feitura do Capitão, da personalidade dele como super-herói? Um grego, talvez 3.000 anos atrás, que participou da Guerra de Troia. Chamava-se Ulisses. Você todos conhecem a história de Troia, né? Então, Ulisses nunca foi para uma rapa reunião. Acho que ele faltou. Ele faltou. Ele mandou os recados dele. Porque com Ulisses eu aprendi uma coisa, que eu acho que deve ser a pretensão da mitologia, é passar os ensinamentos, né? Então, o que é que Ulisses representa naquela guerra com os muros de Troia, intransponível para os gregos, né? Os gregos passaram 10 anos ali e não conseguiram transpor. É que Ulisses deixou de lado a violência e usou a inteligência. Então, quando ele criou o cavalo de Troia, o presente famoso que abriu as portas de Troia, a vitória dos gregos, ele mostrou que a inteligência é preponderante. E aí é o que é o espírito do Capitão Rapadura. Quer dizer, ele não bate ninguém. Né? Eu digo assim, na revista Capitão Rapadura não tem aquele onomatopaico de pô, pá, pimba, pum, né? Não tem essas coisas. Porque ele contorna toda a situação que aparentemente tem uma violência, até mesmo com os vilões, né? Ele estabelece uma relação de inteligência em que os dois superam a situação. E eu acho que é isso que é o nosso espírito, que foi formado naquela equipe, que a gente conversava muito. Nós conversamos muitas coisas, né? A gente comemorava, a gente se juntava para poder fazer. Foi um período realmente de ouro. E aí eu estava dizendo assim, vamos fazer aquele negócio de volta para o passado e volta para o futuro. Né? Vocês topam fazer uma retomada dentro da possibilidade da vida de cada um? Quer dizer, eu sei como é que está o Geraldo no Chile, eu sei como é que está o Daniel aqui, o JJ, mas se pode cada qual abrir um espaço, uma janela, para poder enquadrar numa retomada para valer do Capitão Rapadura? Vocês topam isso? Vou começar com a resposta, vou pedir a palavra para começar com a resposta. Prometo que vou responder, não vou enrolar, vou ser absolutamente direto. Aliás, vou começar com a resposta, já que eu sou jornalista, vou começar com a lead. Assim como fiz questão de participar do álbum do Capitão Rapadura 40 anos, né? Faço questão de todas as minhas aulas de cartoon do meu curso de desenho incluir o Capitão Rapadura como uma maneira de homenageá-lo, como uma maneira de registrar um personagem que faz parte da minha vida. Faço questão de estar em qualquer projeto futuro do Capitão Rapadura, especialmente se eu puder colaborar mesmo, se eu tiver algo a somar, né? Então, sim, a minha resposta de imediato é sim, Mino, mas eu só queria acrescentar, era isso que eu ia dizer antes, que eu acho que uma das suas grandes genialidades é conseguir criar um personagem educativo sem ele ser chato. Isso. E a grande inteligência dele, né? Ele não usa violência, ele usa da inteligência, mas a inteligência, e a sua inteligência prova isso, né? Está intrinsecamente ligada ao humor. Então, o Capitão Rapadura, você também sempre usou essa frase, é um personagem engraçado sem ser gaiato, se eu não me engano, era essa frase que você falava. Então, ele consegue ser inteligente e engraçado. Isso tira qualquer carga
daquela educação chata, né? O Capitão Rapadura, para mim, é um grande exemplo para pedagogos, é um grande exemplo para professores que queiram encantar seus alunos, mas sem os alunos acharem aquilo um tédio, né? Os alunos realmente se encantando com aquela história. Então, você com o Mandala Tabajara, né? Com a espada quebrada que o Jota lembrou, né? Os ETs. Os ETs, a Iracema, né? Foram muitas grandes Visões do Ipu. Visões do Ipu. Foram grandes histórias que você criou e que tinham esse espírito, né? Que ensinavam, davam grandes lições, né? Edições especiais de Natal, né? Que você falava de Jesus, que você um presente para Jesus. Você criou uma árvore de Natal nordestina, eu me lembro disso também, né? Ali tinha muito humor, tinha muita leveza, né? E aí por isso eu acho que você chegava no coração das pessoas, das crianças, dos adultos, e as pessoas aprendiam a ler com o Capitão Rapadura, né? E as pessoas que leram, seja muitos leitores ou poucos leitores, não esquecem o Capitão Rapadura. Né? Daniel, dá para explicar aqui, contar uma historiazinha rápida? Dá, a gente tem. Quando eu fui entender isso, eu fui uma vez para Colégio Batista e eu não gosto de multidão, eu sou meio acanhado para falar em público assim. Mas me disseram que era só uma palestrazinha para uma turminha. Que turminha? Era o colégio todinho no auditório. E aí eu não sabia o que dizer e perguntei, fiz uma pesquisa, né, para poder puxar assunto. Eu disse: quem aqui conhece o Capitão Rapadura? Daniel, todos os meninos levantaram a mão. Aí eu disse: e quantos aqui já leram uma história do Capitão Rapadura? Nenhum tinha lido. Eram meninos ainda pré-adolescentes, conheciam o Capitão Rapadura assim, de passagem, quer dizer, foram marcados pela passagem dele, sem ter. Eu digo, como é que o personagem é tão conhecido, eu acho quase assim ao nível da Mônica, dos colégios que eu vou, sem ter eles terem absorvido nem sequer a história, né? E outra vez foi porque uma gincana que eu fui também no colégio aí, e eles... Eu comecei a fazer o primeiro desenho, assim, porque a minha tarefa era... Minha filha tinha que levar um desenhista, ela me levou. Aí eu comecei a fazer um desenho. Quando eu fiz o narizinho, os olhos aqui, a rapadura, aí começou uma meninazinha dizendo assim: rapadura, rapadura. Todo o anfiteatro lá do colégio dizendo rapadura. Eu ainda hoje me arrepio com essa história. Foram as mensagens, Daniel, que eu recebi, que diziam assim: o projeto é esse, você não pode abandonar esse projeto. É o projeto aparentemente mais humilde, né? Porque nós somos pessoas... Nós somos humildes, né, Daniel? Nós somos artistas, somos quadrinistas, somos cartunistas, são pessoas que têm que ser obrigatoriamente humildes, né? E nós temos que conviver com a possibilidade do sonho grande. Então, nós temos que partir para o sonho grande. Eu não vou falar agora sobre isso, mas só dizendo para vocês o seguinte: lá na frente nós vamos ver a coincidência do que nós estamos falando aqui com o que está aqui na minha frente. Eu não trouxe de propósito, é uma pasta enorme, certo? Que eu estou fazendo o resumo, que você vê aqui, ó. Vê se dá para ver aí. Tá aqui. Estou vendo, Projeto Almanac, Quadrinhos na Educação. Mas, Mino, no livro Geraldo e o Jota dessa resposta, não. Eu quero esse break news nesse vídeo. Quero que o meu público tenha isso em primeira mão. Respondam aí, viu? Faltou vocês dois. O Mino fez um convite. Tá, bom. Primeiro, da minha parte, eu até hoje me sinto um pouco triste pela minha ausência no livro dos 40 anos, porque eu gostaria de ter participado, mas infelizmente me faltou um pouco de determinação. Eu sei que tem momentos que a gente não pode fazer, tem momentos que a gente... Para mim estava complicado, mas faltou mais determinação para eu poder participar, então sinto um pouco dessa ausência. E, dito isso, não vou ficar ausente no dos 50. Então, por isso já respondo sim, né? E também, outra coisa importante é que, como eu falei anteriormente, quando a gente fez as 40 páginas, claro que a gente fez com todo o esforço do mundo, o melhor que a gente podia fazer naquele momento, assim, e claro que eu sei que a qualidade não estava tão boa assim, mas agora, nesse momento, se a gente tivesse a oportunidade de fazer um álbum dos 50 anos, uma revista dos 50 anos,
agora a gente vai poder fazer com a melhor qualidade possível, com 24 anos de experiência adquirida. História. E fazer uma história que justifique a importância que o Capitão Rapadura tem. Então, acho que agora, mais do que nunca, da minha parte, já está topado. Ó, o Jota querendo fugir? Volta aí, Jota. Rapaz, a bateria do meu celular está quase acabando. Eu vou ter que pegar um carregador e colocar aqui. Mas eu vou responder Volte de logo. maneira breve, citando um amigo nosso, o Sidão, com uma palavra só. Abre aspas, demorou, fecha aspas. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa, Daniel, muito importante. A pandemia, para mim, foi como uma espécie de um deserto, sabe? Eu acho que na vida de muita gente foi isso. Existe uma experiência espiritualista, muito nas tradições religiosas, que uma é ir para o deserto e outra é subir a montanha. São duas experiências top. O deserto é quando você se horizontaliza com você mesmo. E você vai compreender, por exemplo, qual é a sua missão, qual é o seu trabalho, né? E a montanha significa a que ponto essa sua visão horizontal está de acordo com o plano divino, com o plano cósmico, que é a conscientização. Então, nessa pandemia, eu notei, depois dessa confusão toda, desses presidentes que estão por aí, desses políticos que estão por aí, gerindo os negócios da agência, esse descaso com o meio ambiente, o descaso com a própria educação, eu cheguei à conclusão que a missão nossa é restabelecer um critério que foi criado há muito tempo atrás e que perdeu força. Que ele dizia assim, a prioridade é saúde e educação. Sempre foi consagrado isso. Eu, hoje, baseado nos meus grandes amigos educadores e mestres que eu tive, é que a educação tem em primeiro lugar, porque sem educação não existe saúde. Sem educação nós não estaríamos conversando aqui. Então, ela é a prioridade das prioridades. Eu cheguei até a fazer uma frase que eu não publiquei, que eu achei muito audaciosa, assim, um pouco ferina. Eu botei assim, um país que não prioriza a educação vira Brasil. Porque eu cheguei à conclusão que o Brasil está com esse atraso cultural que nós estamos vivendo por causa da falta da prioridade da educação e não só da falta de educação, que mexeram na educação. Tiraram da escola a coisa mais importante que tinha, que é a formação. É uma escola que instrui, joga você engenheiro, joga você como médico, inclusive super competente, mas não joga você formado. Porque a formação era tida antes na escola fundamental. E a escola fundamental se perdeu. O Ziraldo falou uma vez sobre isso aqui no Ceará, que é mais importante que o ensino universitário, que o ensino médio. O problema do Brasil é o ensino fundamental. É assim, vamos retomar essa luta, porque não adianta discutir política, não adianta ficar nessa história de esquerda e direita, de essas coisas vocês estão vendo hoje em dia acontecendo. O caminho é retomar, tirar a educação, essas prioridades, da boca dos políticos, porque eles começaram a falar, todo o discurso que eles faziam, dizendo, no meu governo a prioridade é a educação. E nenhum priorizou a educação. Os poucos que priorizaram foram expulsos, foram colocados para fora. O Brizola foi um dos que tinha esse pensamento sobre a educação, no tempo do Darcy Furtado, Darcy Ribeiro, e o Lauro Oliveira Lima, os grandes educadores daqui, que dizia, o Paulo Freire, que é a base desse projeto aqui que eu estou fazendo, é uma frase dele, que diz que a educação não transforma a sociedade, mas sem ela, tão pouco a sociedade se transforma. É a frase, vamos dizer assim, pilar, né? A frase básica é isso, quer dizer, é retomar com a educação. E nós vamos partir para cima disso, usando todos os personagens, Babau, Lalau, tudo, brinquedo, todos eles, com histórias que têm que ser repassados, os valores, para os meninos entenderem que a vida não é só futebol, mas é futebol com o espírito do futebol, o espírito do atletismo, com a educação contida no esporte. Não é aquela coisa, hoje em dia o pai vê o menino bater a bolinha, já sonha com o menino indo para a escolinha para poder virar um ídolo para jogar no Maracanã. Quer dizer, tudo é carreira, tudo é dinheiro. Não, rapaz, futebol é uma brincadeira. Vamos ensinar as pessoas, vamos brincar. O menino sabe nadar bem, o rato tem 3 técnicos, dependendo de ser campeão mundial. Isso é um peso muito grande em cima da geração.
O esporte foi feito para moldar o caráter. Tudo foi feito para moldar o caráter. O trânsito precisa de pessoas com caráter moldado. Esses políticos que estão aí, tem as raras exceções, mas não vou falar das raras exceções. Mas, a grosso modo, que fazem essas coisas muito erradas para o país, são pessoas instruídas, tudo formado, são até doutores, mas a corrupção que é mais feita por eles, porque eles foram instruídos, mas não foram formados. Geralmente, as pessoas de formação têm a sua formação no pai, na mãe e nos avós. A escola fazia isso, não faz mais, porque tiraram da escola filosofia, história, tudo que é mais importante, tiraram. E aí, esse projeto é para retomar isso, usando como recurso visual, para os meninos entenderem melhor, todo tipo de ilustração, inclusive os cartoons e os quadrinhos. Textos pequenos, condensados, simples, as grandes verdades, os grandes valores, falando inclusive sobre a pátria, porque é um equívoco. Ninguém conhece o Brasil. Não é conhecer o Brasil do Iaapau, que é o Chuí, não. É conhecer o conceito de Brasil, de pátria. O que é pátria? O que é nação? O que é país? Né? Por que a gente tem uma bandeira? Como é que a gente deve amar a bandeira? Até a bandeira, hoje em dia, é amada de forma equívoca. Você não pode se fanatizar com verde e amarelo, não. Você tem que honrar o compromisso com o verde e amarelo na hora do imposto, para pagar, para não sonegar, para não enganar os outros, porque tudo é uma coisa ligada. É a única coisa que une religião e Estado e espiritualidade e matéria é quando você cumpre bem os seus deveres e você tem consciência disso. O menino hoje, o pré-adolescente, o adolescente não sabe. Ele vive sem o fator principal da educação, que na Igreja Católica ele chama cosmovisão. A cosmovisão é você entender que existe o universo e os multiversos, né, como hoje está sendo chamado, que vem descendo para a galáxia, vem descendo para o planeta, vem descendo para os continentes, vai descendo para o país que você mora, para o estado onde você mora, para chegar até o bairro onde você mora, chegar na casa onde você mora, chegar na família onde você vive e chegar em você, que é o encontro do self, do eu, com a outra ponta lá no centro do universo, que é a ideia divina. Então, se a pessoa não tiver essa noção de que está aqui, num universo super habitado, que a gente não está só, você vai ser drogado. A humanidade está toda drogada. Tem a metade nas drogas oficiais, a outra nas drogas da farmácia. Todo mundo está tomando Lexotan, todo mundo fazendo antidepressivo, todo mundo está indo na maconha, está indo. Eu não sou contra nada disso, porque nós estamos precisando disso. O único remédio que tem para essa alienação, ou seja, pela falta de conscientização, é a droga. E no sentido grego... Uma coisa importante do Capitão Rapadura, isso é um legado que, para mim, deixou, e eu acredito para muita gente também, é que o Capitão Rapadura, embora seja um personagem simples, é um super-herói simples, comparando com, digamos assim, comparando com Capitão América, Homem-Aranha, é um super-herói simples, porém especial. E aí, por isso que as pessoas se identificam muito com o Capitão Rapadura, porque mostram que mesmo qualquer pessoa, independentemente de quem seja, se trabalha com isso, se mora em tal bairro, se vive em tal país, se vive em tal situação, mas ela também é uma pessoa especial. Porque embora seja uma pessoa, entre aspas, ordinária, uma pessoa comum, né, mas tem um potencial de se tornar uma pessoa especial. Então, essa chama, esse potencial, o Capitão Rapadura representa para as pessoas. Por isso que o Capitão Rapadura, principalmente nos dias de hoje, tem e deve ter uma relevância para a sociedade, deve poder dar essa contribuição e, como você bem falou, a educação ela é libertadora, porque as pessoas hoje vivem numa escuridão e acho que só a educação é que é capaz de tirar essas pessoas da escuridão e ampliar os limites. Eu acho que a função do Capitão Rapadura ainda é extremamente fundamental na sociedade que a gente vive hoje. Gente, eu estou dividido aqui entre tristeza e alegria. Tristeza porque nosso tempo está esgotando e a gente tem muito mais do que conversar. Eu queria, só em ouvir o Mino, eu tenho vontade de passar dias e dias ouvindo, né? Quero dizer aqui, extraoficialmente, mesmo estando gravado, que antes do Mino entrar, a Rapa Equipe, né, eu, Geraldo e Jota, combinamos de nos encontrar mensalmente nesse formato.
E aí fica o Isso. convite a você, Mino. E aí a gente não grava mais, é só pra gente. Não seria Só um pra programa, gente. Ótimo, certo? ótimo, Só pra gente ótimo. conversar, aprender, trocar ideias. Os nossos A gente ouvintes, grava depois o resultado das nossas reuniões. Aí ótimo. você grava e se bota no... Nossos ouvintes vão ficar com um gostinho de quero mais, mas eu acho que não tem melhor maneira de fechar esse papo do que com o discurso que você fez, Mino. E eu acho que esse discurso, quando você falou do universo, né, da questão cósmica, eu acho que você fechou muito bem, porque você fechou com a conexão. O tempo todo no nosso papo, na nossa história, nós falamos de conexão, de pontos que se juntaram, né? Você falou de pontos fundamentais na sua história que sem eles a gente não ia se encontrar, o Geraldo também, o Jota também, eu também. E esses pontos, eles não estão aí por acaso. Então, ter essa noção da importância deles, eu acho que é o que nos torna realmente humildes e gratos por estarmos aqui conversando, aprendendo com você, Mino, né? E acho que todos nós aqui, eu, Jota e Geraldo, podemos dizer que estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa história, de ter feito parte um pouco da sua vida, Mino, que é um grande mestre para a gente. Você é muito humilde, eu sei que talvez nem goste de ouvir isso, nem goste desse termo, mas escute esse termo com amor, com carinho. Quando a gente lhe chama de mestre, ou quando a gente lhe chama de gênio, não é para lhe colocar num patamar não humano, não. É para lhe colocar no patamar do que de melhor tem o ser humano. Ok? Então, eu queria fechar esse papo com essa gratidão, né? E deixar a palavra de despedida aí para vocês. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Quero dizer que a minha esposa, Juliana, está aqui na porta, fazendo assim com o relógio. Mas a palavra é de vocês, pessoal. Pessoal que eu amo tanto, muito obrigado, tá? Muito obrigado. JJ? Fica difícil, né? Uma das primeiras vezes que eu lembro do Mino na TV foi no programa do Armando Vasconcelos. E naquela oportunidade na TV, eu vi um artista falando da arte de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, justamente por causa dessa questão da falta do acesso e tudo isso que envolvia essa circunstância, sei lá, do início dos anos 80, final dos anos 70, por aí. Então, lá no programa Armando Vasconcelos, eu vi o Mino falar de arte e espiritualidade, que é uma coisa que eu vejo que é da essência dele. Não é a espiritualidade no sentido religioso, que é tão fácil de ser manipulada pela má fé, mas é a espiritualidade no sentido do respeito à vida, do respeito a um tipo de ética mais humana e mais voltada para o ser do que para o ter, que é algo que eu vejo que o viés, a educação, nas histórias do Capitão Rapadura trazem. São coisas mais ligadas a reconhecimento das essências do que a valorização da matéria. Acho que isso é muito importante ser resgatado sempre que possível. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que está aqui. O Geraldo e o Daniel sabem que eles são os meus editores de arte favoritos, porque meu desenho, minha arte melhora muito quando eu pesco dicas com vocês. Outro dia eu fui aperrear o Geraldo. Tô achando esse desenho esquisito e tal, bondade, caridade que ele tem. Disse, Jota, tu já pensou nisso, nisso e nisso? Aí eu disse, caraca, é isso. A mesma coisa acontece com o Daniel e com o Mino não se fala, né? E tudo isso, essa oportunidade de ter trabalhado com vocês, de ter construído parte importante do que eu faço, que é pensar quadrinhos, divulgar quadrinhos, falar sobre quadrinhos, fazer quadrinhos. O que eu sou, eu devo muito a esses amigos, que são pessoas que foram colocadas na minha estrada e que só trouxeram aprendizados e emoções e vivências maravilhosas. E eu tenho
eu tenho levado isso comigo como um grande aprendizado, e eu quero deixar aqui a minha gratidão a esses irmãos de alma, que são o Geraldo e o Daniel, e esse, se me permite a palavra, esse mestre, esse paizão que é o Mino. Então, eu quero muito agradecer vocês. Não sei mais nem o que falar, acho que eu estou até me esticando, falando bobagem, né? Mas eu quero agradecer ao Geraldo, agradecer ao Daniel, agradecer ao Mino, agradecer a paciência de você que ficou aí esse tempo todo ouvindo essa lenga-lenga, esse bate-papo aqui, seja na versão podcast, seja na versão filmada. Eu sou o JJ Marreiro, você me acha nas redes sociais através do @JJ Marreiro, tem lá Facebook, Instagram, por aí vai. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Eu sou o JJ Marreiro, até mais e obrigado pelos peixes. Geraldo. Olha, eu só tenho que agradecer a Daniel, ao Jota, pela amizade, porque vocês foram pessoas muito importantes na minha vida e assim, somos grandes irmãos não necessariamente de sangue, mas de alma e espírito. Então, foi muito bom tê-los encontrado e estarmos juntos até hoje. Toda vez que a gente se encontra, parece que a gente nunca se separou, por assim dizer. E um obrigado assim, especialíssimo ao Mino, né, que foi a pessoa que proporcionou uma mudança na vida de cada um de nós, e tenho certeza que proporcionou a mudança através do Capitão Rapadura, dos cartoons e do trabalho dele, na vida de muita gente que ele nem imagina, né, como ele mesmo comentou, e a gente não tem ideia do poder das nossas ações. Então, eu só tenho que agradecer que, embora a gente esteja passando por uma pandemia, grandes problemas, grandes obstáculos, eu me considero uma pessoa feliz, né? Tenho uma família, e a gente batalha junto, vocês também, e muito dessa felicidade partiu da iniciativa de um mestre convidar 3 jovens para fazer uma história em quadrinhos, né? Então, eu lhe agradeço do fundo do meu coração, Mino, porque tem uma enorme dívida, um enorme débito de gratidão que eu vou demorar muitas existências para pagar. Provavelmente não vou conseguir, mas vou tentando. Então, muito obrigado. Mino. Olha, eu vou... a tônica principal foi gratidão, né? E eu também tenho essa imensa alegria de ter encontrado vocês na minha vida. Então, a quem eu vou agradecer? Eu vou agradecer a Deus Nosso Senhor, porque Ele é o autor de tudo isso. E a gratidão que a gente deve ter é com Ele. Hoje de noite, cada qual faça uma pequena oração, diz obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque realmente tudo vem dele. E dele é o respaldo para a gente construir essa parte do sonho que ainda dá falta realizar, que é fazer o Capitão Rapadura chegar com tudo no mercado da maneira diferenciada como nós fizemos, como nós criamos, para que tudo dê certo e a gente possa influir um pouco na vida nacional. Aquela história do passarinho, Daniel, do incêndio da floresta, estava no incêndio da floresta, os animais todos estavam do outro lado do rio, elefante, rinoceronte, leão, tigre, aquela coisa toda. E o passarinho, ele enchia o biquinho de água e ia lá para cima do incêndio e jogava aquele pinguinho, aquela gotinha. E os animais tudo mangando dele, tudo levando na troca. Aí ele disse, por que vocês estão rindo aí de mim? Ele disse, olha, você um pingo d'água no biquinho desse, vai apagar incêndio por nenhuma. Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Façam porque vocês não fazem de vocês. Então, esse nosso projeto pode ser essa filosofia do pingo d'água do bico do passarinho. Mas nós vamos fazer, se Deus quiser. Viu? E que aí o meu agradecimento é extensivo para você, Daniel, maravilhoso, querido, irmão, filho, amigo, todos vocês, um abraço com esse sentimento, esse sentimento variado, sabe? A Juliana, a senhora do tempo, que estava aí marcando o nosso, não deixando alongar demais. Hoje eu faço 20 anos de casado, temos um almoço marcado, menino. Olha aí, eu vou tomar um vinho aqui por conta disso. Pronto.
Eu gostaria de agradecer o Regis também, pode ser, Mino? O Regis, a Jocasta, a grande equipe sem que eles, isso não teria se realizado. realizado. Inclusive, Agradecer o Jota por estar uma... mostrando essa imagem belíssima do Capitão Rapadura aí, histórica. Né? Histórica na parede. Vamos ter um encontro com todos nós para poder tomar o chibel, tomar o suco do Capitão Rapadura, que é o suco da força. Suco mágico, né? Olha, então, para frente, eu vou entrar em contato com vocês depois pelo velho telefone, né? Sem dúvida. Para poder a gente armar, eu mostrar a vocês o projeto em primeira mão, certo? Cartoons e quadrinhos na educação. Vamos fazer isso. Vamos esse, sem dúvida, foi o estúdio de portas abertas, o Aberto a Ideias mais especial que tivemos até agora, mais emocionante para mim, pessoalmente. Então, eu gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão ouvindo e vendo esse episódio, né? Peço que curtam, compartilhem, né? Se inscrevam no canal, ajudem a divulgar o nosso trabalho, ajudem a espalhar essa ideia que envolve educação, arte, Capitão Rapadura, né? E pessoas que são passarinhos com um pouquinho de água, tentando fazer a sua parte. Muitíssimo obrigado a todo mundo, muitíssimo obrigado a vocês. Até a próxima.